A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Retorno da Gratidão. Naquele dia, choveu como água derramada. Nuvens negras encheram o céu, sinalizando uma inundação feroz rio acima. Em apenas algumas horas, as águas turvas varridas pela lama, árvores e frágeis pedaços de vida se espalharam pela pequena vila aninhada no sopé dos Pirineus, entre a França e a Espanha. As casas de palha com telhados de palha, temporariamente erguidas com um dossel, não resistem ao poder da natureza. A enchente varreu tudo, deixando o chão de pé e gritos de ressentimento na chuva. Apenas algumas casas solidamente construídas, paredes de tijolos e telhados de telhas vermelhas ainda estão de pé, embora a água esteja na altura dos joelhos, deixando uma espessa camada de lama e um forte cheiro de peixe. Entre as casas restantes, a casa do senhor e da senhora. Dora é a que mais se destaca. Era uma espaçosa casa de 2 andares. O pátio é limpo, cercado por cercas de ferro pintadas de verde, o que é completamente diferente dos telhados de palha super tortos dos moradores da aldeia. Kevin, o chefe da aldeia, é um homem na casa dos 45 anos, com baixa estatura, rosto quadrado, olhos penetrantes, mas sempre um sorriso amigável. Nesta pobre comuna, sua família é bastante rica, até mesmo rica em comparação com o terreno comum. Eles têm um grande terreno, alguns campos férteis e uma moto nova, o sonho de muitas pessoas. Mas o senhor e a senhora. Dora nunca mostraram arrogância ou desdém por ninguém. Pelo contrário, eles estão sempre dispostos a ajudar as pessoas, desde compartilhar arroz e roupas velhas, até o Sr. Kevin ir pessoalmente à reunião da cidade de Jaca, aproveitando mais presentes de socorro para famílias desfavorecidas. A Sra. Dora, uma mulher gentil com cabelos prateados, é conhecida por ser segura e atenciosa. Ela costuma cozinhar chá de feijão mungo e fazer bolos por ocasião do tete para compartilhar com as pessoas da aldeia. À tarde, ela visitava famílias solitárias, trazendo um pouco de arroz, alguns ovos ou simplesmente uma palavra de conforto. Os aldeões amam seus avós não apenas por causa de sua posição ou riqueza, mas também por causa de seus corações. Certa vez, um velho da aldeia estava gravemente doente e não tinha dinheiro para correr para o tratamento. O Sr. Kevin pediu às pessoas que contribuíssem com dinheiro e também pagou do próprio bolso para que ele fosse levado ao hospital distrital. Essas ações fizeram com que os avós se tornassem um apoio espiritual para toda a aldeia. Mas por trás do exterior feliz, a família de Dora esconde rachaduras que ninguém conhece. Ao longo de 20 anos de casamento, a relação entre os dois se desvaneceu com o tempo. Quando eram jovens, seus avós costumavam ser um casal que fazia toda a aldeia admirar. O Sr. Kevin era um bom e saudável empresário. Casou-se com a Sra. Dora, uma linda garota da aldeia vizinha. Eles construíram uma família juntos, deram à luz um filho e agora trabalham na cidade. Mas a idade e o fardo da vida fizeram com que Dora não fosse mais capaz de atender às necessidades do marido. Sua saúde enfraqueceu após um parto difícil, deixando-a sempre cansada, não tendo mais a mente para estar perto dele. O Sr. Kevin, embora amasse sua esposa, não se atreveu a culpar, mas em seu coração, os anseios da juventude ainda ardiam. À noite, quando as luzes da casa estão fracas, ele costuma se sentar na varanda, acendendo um cigarro, olhando para longe à noite. A luxúria nele, embora suprimida pela responsabilidade e honra, é como um fogo que nunca se apaga. Ele sabia que era o chefe da aldeia, uma pessoa que os aldeões respeitavam, então ele não se atreveu a revelar nenhuma ação que pudesse causar um rebuliço. Mas essa repressão só o deixou mais desesperado, como um animal enjaulado, sempre procurando uma maneira de escapar. A poucos passos da casa de Dora está minha pequena casa, uma mulher na casa dos 30 anos que mora com sua filha de 5 anos, chamada Ni.
Eu tenho uma beleza abençoada, uma figura esbelta, mas rechonchuda, pele rosa e branca, embora eu nunca cuide dela. Meus olhos são grandes, brilhantes, mas sempre há uma tristeza indescritível. Eu, nas minhas costas, era negro, muitas vezes amarrado com uma tira de pano, revelando um pescoço alto. Nesta aldeia, minha beleza é como uma joia na lama, mas essa beleza, em vez de trazer felicidade, me torna o foco das fofocas. Eu tive um passado de partir o coração. Meus pais morreram no início de uma enchente há mais de 10 anos, deixando-me desamparado aos 18 anos. Para ganhar a vida, trabalho por conta de outrem no mercado distrital, desde a venda de legumes, o transporte de água, até a ajuda no lago. Em um dia de trabalho, conheci um homem casado. Ele foi meigo, mas quando engravidei, o homem mostrou sua verdadeira face. Me abandonou para voltar para sua esposa e filhos. Sem parar, sua esposa veio até mim, me bateu no meio do mercado, rasgou minha camisa, puxou meu cabelo, me fez motivo de chacota para o mundo. Eu, apesar da minha dor e humilhação, decidi manter o bebê na minha barriga. Eu não queria desistir do meu sangue, mesmo sabendo que o caminho à frente seria difícil. Baby Hadassah nasceu, tornando-se minha única fonte de vida. A mãe e a filha encostaram-se uma na outra em uma cabana super torta, contando comigo, indo trabalhar de aluguel, colhendo vegetais silvestres ou vendendo algumas pescarias no riacho. O pequeno Hadassah, embora tivesse apenas 5 anos, logo entendeu a história. Ela não pedia nada além de abraçar sua mãe todas as noites, ouvindo sua mãe cantar canções de ninar com uma voz profunda e triste. Mas a vida da mãe e da filha nunca foi fácil. Todos, embora sentissem pena da minha situação, ainda continuavam sussurrando. Algumas pessoas dizem que sou uma garota má, outras dizem que devo amor. Então estou infeliz. Eu ouvi tudo, mas apenas baixinho abaixei minha cabeça, abracei meu filho e caminhei através das palavras duras. A enchente naquele dia levou tudo o que eu tinha. A cabana, que havia sido sacudida por muitas estações chuvosas, foi varrida pela água, deixando apenas o chão e alguns pedaços de madeira quebrada. Minhas roupas, potes e até mesmo as fotos de adoração de meus pais foram varridas pela enchente. Abracei Hadassah e fiquei na chuva, lágrimas misturadas com água da enchente, sem saber onde me agarrar. A pequena Hadassah, embora pequena, parecia sentir a dor de sua mãe, me segurando com força, tremendo em sua camisa delicada. Vendo minha mãe e filha desamparadas, Dora não pôde evitar. Ela me puxou para dentro de casa com a voz quente. Não tenha medo. Venha para minha casa temporariamente. A casa ainda está vazia. Minha mãe e minha filha vão ficar aqui até que possamos reconstruir uma nova casa. Kevin, que estava ocupado orientando a milícia a limpar após a enchente, também concordou com a cabeça. Quando a senhora Dora discutiu, eu recusei no início, em parte porque eu era tímido, em parte porque eu tinha medo de falar. Mas vendo a pequena Hadassah se acovardar, eu balancei a cabeça e levei a senhora Dora para casa. A casa do senhor e dona Dora, embora espaçosa, ainda tem um ambiente aconchegante de uma família rural. A sala de estar está pendurada com algumas fotos de família, um certificado de mérito do senhor. Kevin é solenemente emoldurado. A cozinha está sempre vermelha, o cheiro de arroz é perfumado. Hadassah e eu estávamos dispostos em uma pequena sala no segundo andar, que era o quarto de seu filho, que agora estava longe do trabalho. A senhora Dora pensativamente trouxe novos cobertores e travesseiros, cozinhou uma panela de mingau de frango quente para minha mãe e filha comerem. Nos primeiros dias, tudo parecia calmo. Eu, apesar da dor de perder minha casa, ainda tento me encaixar. Ajudei Dora Baissel a cozinhar arroz, varrer o quintal e lavar roupa, como se quisesse retribuir a bondade de seus avós. Baby Hadassah, com seus grandes olhos redondos e sorriso inocente, rapidamente se tornou a alegria de toda a família.
A garotinha a sacudiu ou correu atrás do Sr. Kevin, chamando-o de vovô, o que o fez rir. Kevin, que adora crianças, muitas vezes carrega o Radassa nos ombros, leva-o para brincar no quintal ou lhe conta contos de fadas antes de dormir. Esses momentos me fizeram sentir aliviada, como se minha mãe e minha filha tivessem encontrado um lar temporário em meio à tempestade da vida. Mas, sob essa paz, outra tempestade estava se formando silenciosamente. O Sr. Kevin, desde as vezes em que me encontrou acidentalmente em casa, começou a prestar mais atenção em mim. Quando me abaixo para colher legumes, meu cabelo pendurado em uma bochecha, ou quando seguro o pequeno Radassa, um sorriso gentil iluminando seu rosto, ele sente seu coração bater mais rápido. Eu, com minha beleza salgada e ternura natural, inadvertidamente acendi o fogo que ele vinha tentando suprimir há tanto tempo. Ele disse a si mesmo que só simpatizava com a situação de minha mãe e filhos. Mas, no fundo, ele sabia que não era toda a verdade. Uma noite, quando choveu novamente, toda a família se reuniu na sala de estar. O bebê Radassa adormeceu na cadeira, com os joelhos no colo da mãe. Kevin contou a história de sua juventude, quando ele e os moradores construíram um dique para evitar inundações. Ouvi atentamente, sorrindo de vez em quando, meus olhos brilhando de admiração. A senhora Dora sentou-se ao lado dela, tricotando em silêncio, mas cada um de seus pontos de tricô diminuiu a velocidade, como se ela estivesse tentando suprimir alguma coisa. Naquela noite, quando eu estava no meu quarto, Dora disse baixinho para o marido: "Vovô, vejo que a mãe e a filha da Késia estão aqui há muito tempo, ou posso ajudá-la a reconstruir a casa para que a mãe e a filha tenham um lugar estável para morar em breve." O Sr. Kevin, que estava fumando um cigarro, parou. Ele respondeu, sua voz um pouco estranha: "Sim, deixe-me calcular. Agora que a enchente passou, a aldeia ainda tem muito trabalho. Vá devagar." Dora não disse mais nada, mas seus olhos estavam claramente inquietos. Naquela tarde, ainda estava pesado depois da chuva. O ar estava úmido e havia um cheiro de lama da enchente. Abracei minhas roupas limpas e saí para o pequeno banheiro no canto do quintal que a senhora Dora havia apontado. A espaçosa casa do senhor e da senhora. Dora, com portas de vidro modernas, é um mundo estranho para mim, diferente do telhado de palha super torto da minha mãe e filhos antes. Lutei com o botão da porta de vidro, pensando que estava bem trancado, mas acidentalmente tornei a porta transparente do lado de fora. Lá dentro, eu só vi um borrão, garantindo que eu estava protegido. Naquela época, o senhor. Kevin saiu do armazém, segurando um pouco de bambu na mão, tentando consertar a cerca que havia sido inclinada pela enchente. Seu olhar inadvertidamente varreu o banheiro e, de repente, parou como se alguém o estivesse segurando com força. Através do vidro, minha imagem parece vívida e encantadora como um sonho no meio do dia. Minha figura era esbelta, mas rechonchuda, e minhas curvas suaves estavam expostas sob a água. Seu cabelo preto longo e molhado agarrava-se aos ombros brancos, escorrendo como um jato de tinta. Gotas cintilantes de água rolaram lentamente na pele lisa, refletindo a luz do entardecer como cada joia preciosa. Minha beleza, natural e imaculada, sem batom, brilha no meio de um espaço simples, deixando tudo ao meu redor embaçado. O Sr. Kevin ficou atordoado. Suas mãos apertaram o bambu com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Seu coração estava batendo forte, como se ele quisesse quebrar o peito. Um fogo, enterrado sob as cinzas da responsabilidade e da honra, de repente queimou violentamente. Eu, com a vitalidade de uma jovem, inadvertidamente, despertei os desejos que ele pensava terem esfriado. Ele não conseguia tirar os olhos, embora a razão gritasse que ele tinha que se afastar. Aquela imagem, tão bela quanto uma tentação sem palavras, fez seu corpo queimar, sua respiração ficou pesada.
Por um momento, ele se viu perdido em um mundo onde não havia Dora, nenhum chefe de aldeia, apenas eu e o fogo queimando seu coração. Ele queria dar um passo à frente, tocar aquela pele, deixar a luxúria liderar o caminho, mesmo que uma vez. Por dentro, eu ainda estava despreocupado, cantarolando a canção de ninar que costumava cantar para o bebê Hadassah. Minha voz era profunda, misturando-se com o som da água corrente, como uma canção triste no coração da recente enchente. Eu não conhecia o olhar do Senhor. Kevin, não percebi que a porta de vidro havia traído meu segredo. Para mim, este é apenas um raro momento para relaxar e esquecer a amargura da vida. Mas para Kevin, foi uma batalha feroz na alma. De um lado está a senhora Dora, uma esposa gentil que passou por muitas dificuldades com ele, a quem ele ainda ama, embora seus sentimentos tenham desaparecido. De um lado estava eu, como um vento estranho soprando em sua vida, carregando consigo vitalidade e tentação irresistíveis. Ele disse a si mesmo, apenas inadvertidamente, que não cruzaria a linha, mas no fundo, ele sabia que o fogo havia se enraizado e que bastaria um único vento para acender um fogo inextinguível. A voz da pequena Hadassah, chamando sua mãe de dentro da casa, soou clara e inocente. Mãe, estou com fome. O Sr. Kevin ficou surpreso, como se tivesse acordado de um coma. Ele se afastou apressadamente, caminhou rapidamente para o armazém, com o coração pesado de culpa e desespero. Ouvi sua voz, vesti apressadamente suas roupas e saí com o cabelo molhado e um sorriso gentil para o bebê Hadassah. Mal sabia eu que naquele momento uma tempestade subterrânea se formou no coração do homem parado em silêncio à distância. A senhora Dora, que estava ocupada cozinhando na cozinha, não sabia de nada. A partir do momento em que fiquei atordoado no banheiro, minha imagem foi como uma marca profunda na mente do Sr. Kevin. Naquela noite, quando a lamparina a óleo da casa estava fraca, ele se deitou ao lado da senhora Dora, com os olhos bem abertos, olhando para o teto. A respiração constante da senhora Dora, a esposa que o acompanhara por tantos anos, não era mais suficiente para acalmar o fogo ardente em seu coração. A imagem de mim, meu cabelo encharcado, pele branca e gotas de água cintilantes, continuava aparecendo, tão vívida que ele quase podia sentir o calor do meu corpo. Ele disse a si mesmo, apenas sem saber, que era apenas um momento fugaz, mas no fundo, ele sabia que estava enganando a si mesmo. Esse fogo não apenas se acendeu, mas se enraizou e se espalhou, e ele, mesmo que seja o chefe da aldeia, mesmo que seja o apoio de toda a aldeia, não pode extingui-lo. Nos dias que se seguiram, Kevin começou a mudar. Ele ainda mantém uma aparência calma, ainda dirige as reuniões da aldeia com uma voz de aço, ainda dirige a milícia para superar as consequências das inundações. Mas sua mente não está mais completa. Toda vez que eu entrava na casa, seus olhos estavam inconscientemente procurando por mim. Quando varri o quintal, com o cabelo preso para o alto para revelar seu pescoço elegante, ele ficou quieto na varanda, segurando um cigarro na mão, mas esqueceu de acendê-lo. Enquanto eu segurava o bebê Hadassah em meus braços, um sorriso gentil iluminando seu rosto, ele sentiu seu coração bater mais rápido, como se não fosse um homem com mais de 45 anos, mas um jovem que estava aprendendo a vibrar pela primeira vez. Ele começou a encontrar maneiras de se aproximar de mim, mesmo que fosse apenas um pequeno gesto. Quando Dora estava em casa, ele mantinha distância, apenas trocando algumas palavras educadas comigo sobre consertar a casa ou a situação da enchente. Mas, quando Dora está fora, quando ela vai para a casa de um vizinho para ajudar na costura, ou quando a família da aldeia se prepara para o funeral, Kevin se torna mais ousado. Muitas vezes dava desculpas para ir à cozinha, onde eu cozinhava arroz, para fazer perguntas sem escrúpulos. Senhorita Késia, o que você está cozinhando para a pequena Hadassah hoje? Ou, você tem arroz em casa? Deixe-me dizer-lhe para trazer mais. Eu, com o descuido de uma pessoa que só agradece a gentileza,
sempre respondia com um leve sorriso e uma voz gentil. Sim, basta, muito obrigado. Mas para o senhor. Kevin, cada resposta que eu respondia, cada olhar, era como adicionar óleo ao fogo em seu coração. Naquela época, o senhor. Kevin não estava mais ansioso por reuniões da cidade de Jaca, que duraram tanto quanto antes. Em vez de ficar e conversar com camaradas e quadros, bebericando uma taça de vinho de milho, ele aproveitou o retorno antecipado. Sua nova motocicleta, seu orgulho, agora rugia pela estrada lamacenta da vila, trazendo-o para casa mais rápido do que o normal. Todos acharam estranho, e algumas pessoas até brincaram. Sr. Kevin tem voltado para você ultimamente. Você deve se casar com outra nora para você. Ele riu alto, respondendo com uma voz brincalhona, mas em seu coração a verdade era muito mais pesada. Ele não voltou para a Sra. Dora, mas para outra figura, uma tentação que ele sabia que não deveria tocar, mas não podia resistir. Uma tarde, ainda estava pesado depois de uma chuva leve, o ar estava úmido e havia um cheiro de lama da enchente anterior. Eu, com o pouco dinheiro que economizei, com a venda de um monte de vegetais silvestres e alguns peixes de riacho, decidi ir ao mercado distrital para comprar uma galinha. Para mim, não foi apenas uma refeição, mas uma forma de expressar gratidão ao Sr. e à Sra. Dora, que carregaram minha mãe e filhos durante esse período difícil. O frango pequeno e magro era tudo o que eu podia pagar, mas limpei, temperei e preparei meticulosamente uma panela de mingau de frango perfumado. A pequena Hadassah, com olhos grandes e redondos correndo ao redor de sua mãe, sorriu e perguntou: Mãe, você comeu bem esta noite? Esfreguei a cabeça do meu filho e sorri. Sim, eu cozinho para meus avós e também posso comer. Meu sorriso, embora houvesse uma pitada de tristeza, ainda se iluminava na cozinha simples. Naquele dia, a Sra. Dora teve que ir para a próxima aldeia para obter pano de seda para um grupo de mulheres costurando aldai para se preparar para o festival da aldeia. Ela disse a Kevin e a mim para cuidar da casa, e depois partiu de manhã cedo. Kevin, depois de uma reunião na aldeia para discutir o pedido de assistência contra inundações, também voltou mais cedo do que o habitual. Quando ele montou seu carro em frente ao quintal, a casa era espaçosa e incomumente silenciosa. Não havia nenhum som de Dora chamando da cozinha, nenhum som de aldeões visitando como de costume. Havia apenas o som de mim agachado como uma galinha na cozinha e o som da pequena Hadassah cantando baixinho no quintal. Kevin entrou em casa, tirou a camisa encharcada de suor e pendurou-a em um gancho. Ele gritou em voz alta: Onde está a Sra. Dora, Késia? Eu, de pé ao lado da cozinha, me virei, meu cabelo amarrado para cima, alguns fios na frente da minha testa. Eu respondi, com uma voz suave: Sim, você vai buscar o pano na aldeia ao lado. Você deve estar de volta à noite. Estou fazendo frango. Vou cozinhar mingau para meus avós. Obrigado, avós, por carregarem sua mãe e filhos. O Sr. Kevin assentiu, seu olhar parando brevemente no meu rosto. Sob a luz fraca da lâmpada da cozinha, eu parecia ainda mais salgado, minhas bochechas coradas com o calor do fogo. Ele sentiu sua garganta secar, embora tivesse acabado de tomar um gole de água fria no quintal. Vendo o bebê Hadassah brincando com o gatinho na varanda, Kevin teve uma ideia. Ele se virou para esta garotinha e disse com uma voz gentil: Criança, saia para brincar com o gato, não vá para a cozinha, está quente. A pequena Hadassah, que era obediente, acenou com a cabeça e correu para o canto do quintal com o gato nos braços, onde estavam as bananeiras anãs que ela gostava de esconder. O Sr. Kevin voltou para a cozinha, seu coração batendo como um predador, perseguindo uma oportunidade. Ele sabia que este era um momento raro, quando não havia Dora, apenas ele e eu na pequena cozinha. Eu ainda estava despreocupado, abaixando-me para soprar o fogo. Meu cabelo estava borrando na minha frente, fazendo-me acariciar minhas mãos para trás. O Sr. Kevin se aproximou, parado bem atrás de mim, a apenas um braço de distância.
pigarreou, fingindo ser natural. Késia, a água está fervendo? Deixe-me ajudá-lo a conseguir água. Virei-me e sorri. Sim, está prestes a ferver, senhor. Eu posso fazer isso sozinho. Mas Kevin não recuou. Ele pegou a concha na prateleira, deliberadamente deixando seu braço tocar levemente meu ombro. A suavidade da minha pele, mesmo que apenas por um momento, o fez sentir como se tivesse sido eletrocutado. Ele ficou parado por um segundo, respirou fundo, tentando suprimir as ondas crescentes em seu coração. Eu não percebi, ou se houve, eu apenas pensei que era acidental. Continuei a cortar a cebola. O aroma da panela de mingau de frango começou a se espalhar, misturando-se com a fumaça da cozinha. O Sr. Kevin, como se estimulado por uma força invisível, procurou outra desculpa. Ele caminhou até a mesa onde eu havia colocado a cesta de legumes e disse: Deixe-me ajudá-lo a colher os vegetais. É chato ficar ocioso. Olhei para cima, um pouco surpreso. Sim, você está muito ocupado. Deixe-me fazer isso por você. Mas o senhor... Kevin sentou-se, segurando um monte de espinafre d'água, fingindo pegá-lo atentamente. Na verdade, seu olhar não me deixou. Toda vez que eu me abaixava para verificar o pote de mingau, a camisa delicada revelando as curvas suaves de seu corpo, ele sentia sua respiração mais pesada. Por um momento, quando peguei a concha de madeira na prateleira, minha mão acidentalmente tocou a mão do Sr. Kevin na mesa. Foi apenas um leve toque, mas para o senhor Kevin, foi como uma faísca em uma pilha de palha seca. Ele segurou minha mão levemente, não com força, mas o suficiente para me assustar de volta. Olhei para ele, seus olhos grandes ficaram um pouco surpresos, mas ele ainda manteve um sorriso. Sim, o que há de errado com você? O Sr. Kevin soltou apressadamente a mão e sorriu ironicamente. Ah, não! Pensei que minha mão estivesse manchada de vegetais. Ia escová-la. Sorri levemente, sem dúvida, e me virei para mexer a panela de mingau. Mas no coração de Kevin, a tempestade estava crescendo. Esse toque, mesmo que fosse breve, fez com que ele não conseguisse mais controlar seus pensamentos. Ele começou a deixar de lado palavras descuidadas, palavras que ele só tinha guardado em sua cabeça antes, não ousando dizer a ninguém. Ele olhou para mim e sua voz afundou. Késia, tão jovem e bonita, por que você não encontra um bom homem para se apoiar? É difícil viver sozinho com o pequeno Radassa. Eu estava mexendo o mingau, parando por um momento. Eu respondi com uma voz triste. Sim, não me atrevo a pensar mais nisso. Minha mãe e minha filha são assim. Só espero que o bebê Radassa cresça saudável. O Sr. Kevin acenou com a cabeça, mas em seu coração minhas palavras não tiveram pena dele, mas despertaram saudade. Ele pensou, uma mulher como eu, que havia sido ferida, também devia estar sozinha e também precisava de um ombro. E esse pensamento, por mais errado que fosse, o fez sentir que tinha o direito de seguir em frente. Ele continuou a procurar uma maneira de se aproximar. Quando me levantei e despejei água fervente na panela, ele se aproximou, fingindo me ajudar a segurar a panela. De pé ao meu lado, ele sentiu o calor do meu corpo, o leve cheiro de alga misturado com o cheiro de mingau de frango. Ele deliberadamente deixou seu ombro tocar o meu, suavemente, mas o suficiente para sentir a suavidade. Eu ainda estava despreocupado, apenas dizendo, sim, tenha cuidado, senhor, está quente. Mas para Kevin, cada momento é um estimulante, fazendo-o afundar ainda mais em pensamentos impróprios. Ele se imaginou coisas que não conseguia colocar em palavras. Me segurar em seus braços, tocar aquela pele, viver em um mundo onde não havia Dora, nem aldeões, nem responsabilidades pesadas. O pequeno Radassa, de repente, correu de fora do quintal, segurando um pequeno galho de bananeira na mão, e gritou em voz alta, Mãe, o gato fugiu! Sua voz clara era como uma faca, cortando a linha de pensamento do Sr. Kevin. Ele se assustou, deu um passo para trás
e sua culpa surgiu como uma inundação. Virei-me para ela e sorri. Espere por mim, terminei com o mingau. A garotinha acenou com a cabeça, correu para o quintal e continuou brincando. O Sr. Kevin ficou quieto ao lado da cozinha, sentindo o suor escorrendo pela testa, embora o fogão não estivesse mais tão quente quanto antes. Ele disse a si mesmo para parar, para voltar ao seu papel, um marido, um líder, um apoio para os aldeões. Mas quando seus olhos me tocaram novamente, quando me abaixei para temperar o pote de mingau, o fogo nele se acendeu mais forte do que nunca. Naquela noite, quando a senhora Dora voltou, uma panela de mingau de frango perfumado havia sido colocada sobre a mesa. Eu, com sinceridade, convidei meus avós para comer, e minha voz embargou. Minha mãe não tem nada, só este pote de mingau. Espero que você não me critique. A senhora Dora, com um sorriso gentil, pegou um pedaço de frango para a pequena Radassa e disse: "Quanta consideração! Quem pode criticá-lo? Muito obrigado." O Sr. Kevin sentou-se ao lado dele, comendo cada colher de mingau, mas a delícia da comida não conseguia acalmar sua mente. Ele olhou para mim alimentando o mingau do bebê Radassa e, em sua mente, imagens falsas continuavam aparecendo. Naquela noite, o Sr. Kevin não conseguiu tirar uma soneca. A fraca lâmpada a óleo na sala parecia amplificar a escuridão em sua mente. A minha imagem, os longos cabelos negros, o sorriso gentil com o pequeno Radassa e a forma salgada que o assombrava na cozinha se iluminam como uma música imparável. Ele tropeçou de pé, andando de um lado para o outro na casa, as pernas pesadas como se tivesse sido apedrejado. A respiração constante da senhora Dora da cama ao lado dele o assustou. A culpa aumentando, mas o fogo em seu coração, que estava ardendo agora, queimava inextinguível. Ele desceu as escadas com a intenção de pegar um copo d'água para acalmar o calor em seu corpo. A casa era espaçosa, geralmente aconchegante, agora estranhamente silenciosa. Apenas o som de chuva leve na varanda e o som de insetos se espalhando. Quando ele chegou ao canto da cozinha, uma pequena figura o parou. Eu, em minha camisa frágil, abrindo a geladeira, uma luz azul pálida brilhando em seu rosto, destacando seus grandes olhos brilhantes e linhas elegantes. Ela ficou um pouco assustada quando o viu parado no escuro, suas mãos trêmulas deixando cair o copo de plástico no chão. "Você... Sr. Kevin?" Gaguejei, minha voz baixa, mas clara no silêncio. "Estou com sede, apenas desça e pegue um pouco. Não esperava que você estivesse acordado." O Sr. Kevin ficou parado. Seu olhar não a deixou. Naquele momento, toda a razão, toda a responsabilidade parecia desaparecer. Ele se aproximou e sua voz estava rouca. "Não acenda mais a luz, deixe-a em paz." Olhei para cima, meus olhos um pouco confusos, mas não recuei. Talvez a solidão por muito tempo, ou o raro calor dos dias na casa de Dora, a impedissem de partir. O Sr. Kevin, como se puxado por uma força invisível, gentilmente colocou a mão no ombro dela. O calor da minha pele passou pela ponta dos dedos, fazendo seu coração bater. Ele se abaixou, sua respiração queimando, e por um momento fora de controle, ele a beijou levemente na testa, depois na bochecha, como se quisesse segurar um pouco da vitalidade que ele desejava. Eu tremi um pouco, minha mão agarrou a borda da minha camisa, mas ela não o afastou. Lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas, não por medo, mas por causa de sua própria amargura. Certa vez, ela jurou não deixar seu coração se abrir novamente, não deixar nenhum homem entrar em sua vida e no bebê Radassa. Mas naquela cozinha escura, sob a luz fria da geladeira, ela sentiu sua própria solidão, tão profunda e dolorosa quanto por Sr. Kevin. Ela sussurrou com a voz embargada: "Você... Eu não sei. Eu não quero fazer nada de errado." O Sr. Kevin fez uma pausa, olhou profundamente nos olhos dela e disse em voz baixa, mas sincera: "Késia, eu não te forcei. Se você quiser que eu pare, eu paro, mas eu não consigo parar de pensar em você.
Eu sabia que estava errado, mas você... Ela era como o vento soprando na minha vida quando pensei que tudo havia esfriado. Suas palavras, simples, mas cheias de emoção, tocaram um canto macio do meu coração. Ela fechou os olhos, as lágrimas ainda caíam, mas sua mão, em vez de afastá-lo, descansou suavemente em seu braço, como se fosse uma aceitação implícita. Naquele momento, os dois pareciam estar presos em um turbilhão de emoções, de anseios que haviam sido reprimidos por muito tempo. O Sr. Kevin a puxou para mais perto, os lábios nos dela, um beijo mais profundo e apaixonado, mas também cheio de desespero. Eu, hesitante no início, respondi gradualmente. Sua mão apertou seus ombros levemente, como se ela também estivesse deixando de lado seus fardos. A cozinha, com cheiro de mingau de frango e luz fraca, tornou-se um lugar para eles deixarem suas emoções liderarem o caminho. O Sr. Kevin a levantou para se sentar na beira da velha mesa de madeira, as mãos tremendo, acariciando seus longos cabelos, cachos macios deslizando por seus dedos como um jato de tinta. Então, a cabeça do pincel atingiu meu pescoço e absorveu o sabor de uma garota. Seus dedos desceram para a floresta fantasiosa e me provocaram, embora ainda um pouco amargo, e eu não pude negar o calor de seu toque, que despertou os anseios que ela havia enterrado profundamente. Sob a luz fraca da geladeira, seus corpos se misturaram, não tão apaixonados quanto a juventude, mas lentamente, como duas pessoas procurando consolo uma na outra. Cada toque, cada respiração carrega culpa, mas também é cheia de verdade, como uma música triste que ressoa no meio de uma noite chuvosa. O som da chuva na varanda abafou pequenos sons, como se quisesse esconder seus segredos. Quando o fogo do amor diminuiu, eles se sentaram em silêncio à mesa da cozinha. Ninguém se atreveu a olhar nos olhos. O Sr. Kevin falou primeiro, com a voz baixa e determinada. Késia, vou pedir à cidade um lugar de moradia para sua mãe e filha. Eu prometo, você e a pequena Radassa terão um novo lar. Não se preocupe mais. Eu não posso prometer mais nada, mas vou fazê-lo. Olhei para cima, meus olhos brilhando na escuridão. Sua promessa, mesmo que viesse em circunstâncias erradas, abriu um vislumbre de esperança com o qual ela não ousara sonhar. Uma casa, não apenas um lugar para se abrigar da chuva e do sol, mas uma oportunidade para sua mãe e filha recomeçarem, livres de fofocas e pobreza apegada. Ela sorriu, embora o sorriso fosse um pouco amargo. Obrigada. Só espero que a pequena Radassa tenha um lugar decente para crescer. Em meu coração, um sentimento misto aumentou. Ela sabia que o que acabara de acontecer estava errado. Sabia que poderia acarretar consequências não intencionais, mas, ao mesmo tempo, viu um novo caminho se abrindo à frente. Ela não sonhava com grande felicidade, não esperava que o Sr. Kevin lhe desse outra vida. Mas um lar, um futuro estável para a pequena Radassa, era o suficiente para ela sentir que tudo, mesmo que não fosse perfeito, não era necessariamente ruim. Ela enxugou as lágrimas, levantou-se e disse baixinho: Vou voltar para o meu quarto. Você dorme bem. O Sr. Kevin assentiu, observando minha sombra desaparecer escada acima. Ele se sentou na cozinha, as mãos apertadas com força contra o copo de água fria, o coração pesado. Ele sabia que havia cruzado a linha e, mesmo que eu o fizesse voluntariamente, ele não poderia apagar a culpa que sentia pela senhora Dora, pelos aldeões, por si mesmo. Mas a promessa para mim, ele estava determinado a cumprir, como forma de expiação, mesmo que apenas parcialmente. Lá fora, a chuva ainda caía suavemente, mas persistentemente, como se quisesse lavar os segredos da noite. Daquela noite fatídica, na cozinha escura, Kevin e eu parecíamos estar presos em um vórtice sem saída. No início, os dois disseram a si mesmos que era apenas um momento de fraqueza, um momento de se perder no meio de uma tempestade de emoções. Mas o fogo estava queimando
e, como um incêndio florestal, após a estação seca, espalhou-se rapidamente, queimando todas as barreiras morais que eles já haviam erguido. Eles começaram a se esgueirar para frente e para trás. Apertos de mão apressados, trocas de olhos no escuro e momentos embaraçosos, quando Dora estava longe de casa, tornaram-se um segredo que ambos apreciavam e temiam. Nos dias que se seguiram, Kevin manteve a aparência de um chefe de aldeia dedicado. Ele dirigiu reuniões, orientou a milícia a consertar estradas e foi pessoalmente à cidade de Jaca para pedir apoio aos moradores após as enchentes. Mas toda vez que ele voltava para a casa espaçosa, seu coração não estava mais em paz. Eu, com aquela ternura e beleza salgada, tornei-me uma obsessão indelével. Toda vez que ele me via varrer o quintal, seu cabelo preto amarrado para revelar seu pescoço branco, ou quando eu segurava o bebê Hadassah, com um sorriso brilhante no rosto, ele sentia seu corpo queimar como um jovem que sabia como se apaixonar pela primeira vez. Ele sabia que estava errado, sabia que cada passo que dava comigo era uma faca para a confiança de Dora, mas não conseguia parar. Eu, em meu coração, estava igualmente dilacerado. Ela sabia onde estava. Uma mãe solteira, antes desprezada pela sociedade, agora vivendo da bondade da família de Kevin. Às vezes que o Sr. Kevin a tocou, seja um leve aperto ou um beijo desajeitado, a fizeram tremer, não só por saudade, mas também por medo. Medo das fofocas dos aldeões, medo dos olhos desapontados da pequena Hadassah e, acima de tudo, medo de que ela mesma caísse em uma espiral de dor novamente. Mas toda vez que Kevin sussurrava promessas de que ela e a Hadassah teriam um novo lar, um futuro estável, ela sentia seu coração fraco. Ela não sonhava com grande amor ou felicidade, mas uma casa, um lugar para a pequena Hadassah crescer sem mim, na chuva torrencial e nas inundações, foi o suficiente para ela fechar os olhos, deixar suas emoções liderarem o caminho. Eles procuram raros momentos para estarem próximos um do outro. Quando Dora vai ao mercado distrital ou à próxima aldeia para ajudar a costurar, Kevin muitas vezes dá desculpas para ficar em casa para cuidar do bebê Hadassah. O bebê Hadassah, com a inocência de uma criança, costuma brincar no quintal com o gatinho ou colher folhas de bananeira sem saber o que está acontecendo na casa. No pequeno quarto no segundo andar, onde o Hadassah e eu estávamos hospedados, Kevin e eu deixamos nossos desejos nos guiarem. A porta de madeira estava fechada e a luz da janela brilhava através das cortinas finas, brilhando em seus corpos em uma onda de respiração e colisões pecaminosas. Eu, com minha pele macia e cabelos compridos como um jato de tinta, tornei-me o lugar onde o Sr. Kevin desabafou sua repressão por anos. Ele a acariciou, cada dedo deslizando lentamente pelas curvas, como se quisesse gravar cada momento. Eu, embora hesitante no início, respondi gradualmente. A mão dela apertou os ombros dele, como se procurasse um ponto de apoio no meio de uma onda de emoções. Esses momentos, por mais breves que fossem, eram um mundo à parte, onde não havia Dora, nem aldeões, apenas eles, e o fogo não podia ser extinto. Mas toda vez que terminam seu trabalho, enfrentam um silêncio pesado. O Sr. Kevin sentou-se na beira da cama, acendendo um cigarro, fumaça branca voando no ar, como pensamentos confusos. Coloquei uma camisa fina, penteei silenciosamente meu cabelo, meus olhos brilhando, mas levemente tristes. Eles falaram pouco um com o outro, não por falta de afeto, mas porque ambos sabiam que o que estava acontecendo era uma mancha indelével. Muitas vezes sussurrei, em voz baixa, como se dissesse a mim mesma: "Eu só quero que a pequena Hadassah tenha um teto. Não deixe sua mãe esperar muito tempo." O Sr. Kevin acenou com a cabeça, segurou a mão dela e disse em voz baixa: "Definitivamente, eu prometo. Você terá uma casa, eu não engulo. Assim como prometido, o senhor." Kevin começou a agir.
Ele aproveitou sua posição como chefe da aldeia e foi pessoalmente à cidade de Jaca para pedir um apoio habitacional para as famílias afetadas pelas enchentes. Ele habilmente colocou meu nome na lista, enfatizando a situação de uma mãe solteira, criando um filho pequeno para que ninguém duvidasse. Além disso, ele também pagou do próprio bolso e pediu ajuda a conhecidos da equipe de construção do distrito. Apenas uma semana depois, o terreno baldio onde ficava minha casa começou a ser limpo. Os primeiros tijolos foram colocados, pilares de concreto se ergueram e o som de cinzéis ecoou no ar úmido da estação chuvosa. Os aldeões viram que o senhor, Kevin, era dedicado à minha mãe e filhos. Ninguém duvidou. Eles apenas admiraram. O senhor. Kevin é realmente uma boa pessoa, ele se preocupa muito com as pessoas. Mas por trás dos elogios, Kevin sabe que a verdade é muito mais pesada. Cada tijolo, cada pilar, não é apenas uma esperança para mim, mas também uma maneira de ele espiar sua consciência. Com o passar dos 3 meses, minha casinha tomou forma, não tão espaçosa quanto a casa de Dora, mas sólida com paredes de tijolos, um telhado de telhas vermelhas e um pátio pequeno o suficiente para a pequena Radassa correr e pular. A casa tinha apenas uma sala principal, um canto da cozinha e um pequeno mezanino. Mas para mim é um sonho. Toda vez que visito o local, abraço Radassa, aponto para a casa e digo: veja, minha mãe e minha filha estarão aqui no futuro, sem medo de chuva e inundações. A pequena Radassa, com grandes olhos redondos e um sorriso brilhante, inocentemente, não sabia que a casa foi construída a partir dos segredos que sua mãe carregava em seu coração. Durante esse tempo, o relacionamento entre Kevin e eu tornou-se cada vez mais complicado. Eles não apenas se encontram em ambientes fechados, mas também procuram lugares mais discretos. Certa vez, quando estava chovendo, o Sr. Kevin me levou até a borda da floresta, onde havia um pequeno acampamento que os aldeões construíram para descansar os pés enquanto cultivavam. Sob as árvores verdes, no meio do som da chuva caindo no telhado, eles deixaram suas emoções guiarem o caminho. O Sr. Kevin, com a força de um homem que estivera lá, me abraçou com força, seus lábios alcançando seu pescoço e depois, mais fundo, onde os 2 pêssegos macios esvoaçavam com a respiração. Então minha camisa foi jogada no chão e ele gentilmente deslizou uma rede do meu peito para minha floresta aquática. Eu, embora ainda um pouco apreensivo, não pude deixar de gemer baixinho. Sua mão agarrou-se às costas dele, como se ela quisesse mergulhar naquele momento. O acampamento, com cheiro de terra úmida e folhas podres, tornou-se um lugar onde eles abriram mão de todos os limites para que a luxúria e a solidão se entrelaçassem. Mas quando as coisas se acalmaram, eles ficaram em silêncio novamente. Coloquei minha cabeça em seu ombro, lágrimas rolando pelo meu rosto, e o Sr. Kevin suspirou, seus olhos distantes olhando para a chuva. A Sra. Dora, embora não soubesse a verdade, começou a sentir algo incomum. Às vezes em que o Sr. Kevin chegava em casa mais cedo do que o normal, o olhar em seus olhos quando ela perguntava a ele, ou a maneira como ele falava menos com ela à noite, a deixavam desconfortável. Uma vez, quando ela voltou da casa comunal, ela viu Kevin e eu juntos na cozinha, mesmo que fosse apenas para falar sobre a construção de uma casa, ela ainda sentia seu coração apertar. Ela não perguntou, ela não fez um grande negócio, mas seus pontos de tricô diminuíram e seus olhos ficaram mais pesados. A Sra. Dora, com a experiência de uma mulher rural, optou por ficar em silêncio, mas em seu coração uma rachadura se formou, mais profunda do que ela ousava admitir. Finalmente, minha casa estava pronta. Em uma tarde ensolarada, quando a chuva parou, os moradores se reuniram em frente à nova casa para comemorar. Uma bandeja simples foi colocada, mingau de frango, banh chung, algumas garrafas de vinho de arroz, como agradecimento ao senhor, e Sra. Dora e seus parentes. Eu, em um vestido azul simples,
Abracei o bebê Hadassah, abaixei a cabeça e agradeci a cada um deles. Quando chegou a vez do Senhor, Kevin, olhei para ele, seus olhos brilhando, mas contendo uma tristeza indescritível. Ela disse, com a voz embargada: "Obrigada, especialmente o Sr. Kevin. Sem você, minha mãe e minha filha não saberiam a quem se agarrar." Kevin sorriu ironicamente e acenou com a cabeça, mas sua mão apertou a taça de vinho, como se quisesse esconder as emoções que estavam girando. A casa, por menor que fosse, me dava uma sensação de segurança que eu nunca tivera. O pequeno Hadassah deitou-se no novo tapete, abraçou a mãe e perguntou: "Mãe, agora que estou em casa, você está feliz?" Eu sorri, acariciando seu cabelo, mas suas lágrimas caíram silenciosamente. Ela estava feliz, mas essa alegria estava misturada com amargura. Esta casa, mesmo sendo o sonho dela, foi construída a partir dos momentos errados, os segredos que ela e o Sr. Kevin levarão consigo para sempre. E o Sr. Kevin, de pé em sua varanda, acendeu um cigarro, olhou para minha nova casa. A lamparina a óleo que brilhava na janela, fraca, mais quente, era uma lembrança do que ele havia feito, tanto bom quanto ruim. Ele sabia que seu relacionamento comigo tinha que parar, não apenas por causa da Sra. Dora, mas também por causa de sua própria consciência. Mas, no fundo, ele também sabia que a imagem de mim, meus longos cabelos negros, pele clara e sorriso gentil, seriam para sempre uma marca em sua mente, como uma música triste que não parava de tocar. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.